Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga Anita Castro e nós estamos começando mais um Evangelho no Lar. Convidem os seus amados, os seus amigos, os seus queridos familiares para estarem junto conosco. Espalhem o link deste vídeo em todas as suas redes sociais e vamos juntos fazer com que cada vez mais pessoas sejam alcançadas pelo amor do Cristo, pelo amor da espiritualidade maior, através do Evangelho no Lar. Vamos então iniciar tendo conosco uma jarra ou uma garrafa de água para que seja fluidificada ao longo dos trabalhos, para que nós possamos consumir posteriormente ou somente nós ou junto com os nossos familiares. E vamos então dar início aos nossos trabalhos com uma leitura abençoada para a nossa harmonização que está lá no livro Religião dos Espíritos, psicografia do nosso querido Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, referente à questão 920 do Livro dos Espíritos. E nós vamos então ler primeiro a questão para que nós possamos compreender do que o nosso querido Emmanuel vem fazer o comentário aqui no livro A Religião dos Espíritos. A questão 920 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? A resposta dos Espíritos é: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. E aí nós vemos aqui no livro Religião dos Espíritos o comentário seguinte de Emmanuel. Na solução aos problemas da caridade, não ouvides a beneficência do campo mais íntimo, que tanta vez relegamos à indiferença. Prega a fraternidade aproveitando a tribuna que te componha os gestos e disciplina a voz. No entanto, recebe na propriedade ou no lar, por verdadeiros irmãos, os companheiros de luta, assalariados a teu serviço. Esclarece os espíritos conturbados e sofredores nos círculos consagrados ao socorro daqueles que caíram em desajuste mental. Contudo, acolhe com redobrado carinho os parentes desorientados, que a provação desequilibra ou ensandece. Auxilia a erguer abrigos de ternura para as crianças abandonadas. Todavia, abraça em casa os filhinhos que Deus te deu, conduzindo-lhes a mente infantil, por meio do próprio exemplo, ao santuário do dever e do trabalho, do amor e da educação. Espalha a doutrina de paz que te abençoa a senda, divulgando-a por intermédio do conceito brilhante que te reponta da pena, mas não ouvides exercê-la em ti próprio, ainda mesmo à custa de aflição e de sacrifício, para que o teu passo entre as quatro paredes do Instituto Doméstico seja um marco de luz para os que te acompanham. Cede aos necessitados daquilo que retens no curso das horas. Dá, porém, de ti mesmo, aos semelhantes, em bondade e serviço, reconforto e perdão, cada vez que alguém se revele faminto de proteção e desculpa, entendimento e carinho. Beneficência, beneficência. Não lhe manches a taça com o veneno da exibição, nem lhe tisnes a fonte com o lodo da vaidade. Recebe-lhe as sugestões de amor no imo do coração, e buscando-a primeiramente nos escaninhos da própria alma, sentiremos nós todos a intraduzível felicidade que se derrama da felicidade que venhamos a propiciar aos outros, conquistando por fim a alegria sublime que foge ao alarde dos homens para dilatar-se no silêncio de Deus. Que lindo, não é, meus queridos?
Emmanuel, sempre com sabedoria, com amorosidade, com boa vontade, nos direcionando para que possamos compreender o significado mais profundo de todas as passagens dos livros sagrados, dos livros abençoados que foram recebidos e codificados por nosso querido Allan Kardec e que foram então tornados abençoada, consoladora religião dos espíritos, a doutrina espírita, que tem nos abençoado abundantemente. Que todos possamos compreender a profundidade do que Emmanuel nos fala aqui com tanta simplicidade e amorosidade. Vamos então agora à nossa prece inicial, meus queridos, e depois nós vamos ler uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo e posteriormente trazer breves comentários para nossa elucidação. Vamos então à nossa prece. Deus Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus Cristo, nosso querido irmão maior, governador e amado Senhor do planeta Terra, Maria Santíssima, Mãezinha querida, Mãe Santíssima, Mãe prestimosa, Mãe amada, Espíritos benfazejos, mentores queridos, venerandos amigos espirituais, que vos preocupais com a nossa situação sobre a terra. Espiritualidade maior, a todos vós nós vos pedimos que a graça divina superabunde, abençoando os nossos corações, as nossas mentes, as nossas vidas, os nossos lares, os nossos amados, os nossos trabalhos, tudo pelo qual tivermos de passar, tudo em que tocarmos. Que a vossa bênção e a vossa graça esteja sobre todos nós. Pedimos que as graças que se estendem nessa noite sobre os nossos lares, estendam-se também sobre os nossos vizinhos, sobre o nosso bairro e quiçá além, conforme o desejo e a vontade do poder maior. Clamamos também nessa noite pela graça divina para que atenda a todos aqueles que estejam adoecidos, quer sejam em clínicas, hospitais ou em seus lares, quer sejam problemas e dificuldades da saúde, seja mental, seja espiritual, seja emocional, quer sejam os nossos irmãos encarnados, quer sejam os nossos irmãos desencarnados. Se os encarnados, que possam receber as bênçãos da cura, da sanação, da resignação, para enfrentar as dificuldades desse momento, que também levam à evolução, porque tudo pelo qual nós passamos que nos dificulta o físico, que nos constrange o espírito, nos leva a evoluir. E se forem os nossos irmãos desencarnados, que possam ser encaminhados a paragens de paz e de refazimento, onde sejam ali socorridos, para que eles possam seguir evoluindo na escala do bem e da paz, do amor e da justiça divina. Pedimos também nesta noite por todos os pequeninos que estejam nos orfanatos, para que sejam socorridos pelo amor divino e que ali estejam habitando espíritos de luz que os protejam e que os conduzam a lares onde recebam o amor de que precisam e os cuidados necessários. Pedimos também pelos asilos onde estão os queridos velhinhos, que possam ser socorridos, que seres de amor e de luz entrem nesses locais, levando a harmonia, a paz, a saúde necessária. Pedimos ainda também pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nas prisões, cumprindo as suas penas, para que eles tenham resignação, paciência, compreensão e para que eles também recebam o socorro necessário
para que eles entendam que Deus Pai Todo-Poderoso, Maria Santíssima, Jesus Cristo e a espiritualidade maior nunca nos abandonam a nenhum de nós, e que sempre há novas oportunidades àquele que verdadeiramente arrepende-se, quebrantando o seu coração a Deus. Pedimos também nesta noite por todos os irmãos que estejam desamparados, desabrigados nas ruas, para que recebam o amparo necessário, para que portas se abram, para que eles possam estar trabalhando e voltando a uma vida digna, para que eles sejam amparados com alimento, com a coberta necessária para cobrir o frio e com o amor e a palavra amiga que lhes console e lhes fortifique, lhes trazendo ânimo para prosseguir em caminhos de vitória. Assim, nesta noite bendita, agradecemos por todas as bênçãos que já estamos recebendo e por aquelas que ainda receberemos. Pedimos à espiritualidade maior que fiquem conosco e que nosso entendimento possa se abrir para que recebamos todas as graças que aqui estão sendo derramadas sobre nós. Que assim seja e assim se faça. Agradecemos. Muito bem, meus amados, nós vamos ler agora no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, a partir do item 4, que nos fala abandonar pai, mãe e filhos. E diz o seguinte: aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Palavra que está escrita em Mateus, capítulo 19, versículo 29. E então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Palavra que está em Lucas, capítulo 18, versículos 28 a 30. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra que está em Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento, que era evidentemente este: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Não temos, aliás, sob as vistas, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições de família aos da pátria? Censura-se, porventura, aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se às doçuras do lar doméstico, aos liames da amizade, para cumprir um dever? É que então há deveres que sobrelevam a outros deveres. Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo? Formigam no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais,
nem a ternura destes para com aquele. Vê-se, portanto, que mesmo tomadas ao pé da letra, excetuando o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar a seu pai e a sua mãe, nem do afeto paternal. Com mais forte razão, não o seriam se tomadas segundo o Espírito. Tinham elas por fim mostrar, mediante uma hipérbole, quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Aliás, pouco chocantes haviam de ser para um povo, e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos nos povos primitivos fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Assim, as famílias, como as raças, se abastardam, desde que se não entrecruzem, se não enxertem umas nas outras. É essa uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral, quanto na do progresso físico. Aqui as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nolas faz ver, de mais alto, mostrando serem os do espírito e não os do corpo, os verdadeiros laços de afeição, que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual pela depuração do espírito, verdade consoladora da qual grande força aurem as criaturas, para suportarem as vicissitudes da vida. E aí aqui nos pede para nós vermos no capítulo 4 o item 18 e no capítulo 14 o item 8. Então nós vamos ver esses dois itens. Vamos então primeiro ao capítulo 4, no item 18, que nos diz o seguinte: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como o pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou num mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-la o egoísmo, nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que neste mundo se unem, apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. E a indicação do capítulo 14, a partir do item 8, diz o seguinte:
Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo pode resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade que lhe moviam seus irmãos se acha claramente expressa em a narração de Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do Mestre sob o pretexto de que se perdera o Espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos, embora na companhia daqueles estivesse sua mãe. Ele generaliza o ensino que de maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Então, meus amados, vamos analisar aqui a palavra que nós recebemos esta noite, não é mesmo? E vamos analisar com bastante carinho. Depois de toda essa explicação que nós vimos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e que nós vimos aqui o complemento que nos foi dado na própria palavra que nós lemos, sobre abandonar pai, mãe e filhos, e que nós vimos aqui nos outros 2 capítulos os itens indicados, nós compreendemos perfeitamente, não é mesmo? Que Jesus aqui não está falando para nós abandonarmos a nossa mãe, o nosso pai, os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos amados, os nossos familiares. Porque certamente isso contradiria toda a amorosidade que Jesus tem para com as famílias e para com a sua própria sã doutrina. Não é isso que Jesus está nos falando aqui. Jesus está nos falando que quando nós deixamos a vida física e partimos para a espiritualidade, sob a glória da sua direção, nós estamos recebendo sim, na outra vida, essa amorosidade de troca com os nossos familiares, quer eles tenham permanecido aqui na Terra, quer tenham partido para a eternidade em elevação, talvez em outras esferas mais altas que nós ou nas mesmas esferas que estejamos. Os laços de família
São os laços verdadeiros, os laços espirituais, que se fortalecem de encarnação em encarnação. E quando nós estamos ao lado de Jesus, seguindo os seus caminhos, as suas palavras, os seus ensinamentos de amor e caridade, nós estamos fortalecendo esses laços com quem nós amamos. E mesmo aqueles espíritos que venham conviver conosco nas nossas famílias, que não fizeram parte de uma família anterior, mas que têm afinidades conosco, vão estar ligados mesmo assim à nossa família espiritual, que é a família que verdadeiramente se fortalece, que é a verdadeira família. Não que os laços que nós criamos aqui na consanguinidade não sejam importantes, são importantíssimos, queridos. Porque aqui nós estamos refazendo caminhos que muitas vezes foram destruídos em vidas anteriores. Nós podemos ter causado males às pessoas com quem nós estamos convivendo, ou elas terem causado males a nós, e agora, através dos laços familiares, nós estamos refazendo os laços de amor, que são laços inquebrantáveis, laços divinos. É disso que Jesus está nos falando aqui. Que quando nós abandonamos, ou seja, quando nós deixamos aqui na Terra e partimos para o mundo espiritual, nós abandonamos a nossa família aqui, nós vamos receber lá do outro lado, em dobro, as bênçãos. Porque nós estamos então terminando de cumprir uma missão e daremos seguimento na vida espiritual. E esses irmãos que aqui ficam, esses pais, essas mães, esses filhos que aqui ficam, podem inclusive receber o nosso auxílio lá da vida espiritual para eles aqui. Então é nesse sentido, não é? E os laços que são inquebrantáveis, que são os laços de amor do Espírito, eles não se desfazem, eles permanecem. Especialmente quando nós estamos seguindo essa doutrina deixada a nós pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou a caridade, que nos ensinou a amorosidade, que nos ensinou o bem para todos, que nos ensinou a paciência, a prudência, que nos ensinou a coragem através do amor às coisas do bem, não é mesmo? Então, que nós possamos refletir sobre as palavras que nós recebemos nesta noite aqui e que possamos levá-las no nosso dia a dia, fazendo-as reais na nossa vida, para que nós possamos evoluir um pouco mais com as bênçãos que temos recebido. Vamos então, meus queridos, agora à nossa prece final. Ó Deus, Pai de amor, de justiça e de benignidade, Jesus, querido e amado amigo fiel de todo o tempo, Maria, Mãezinha de Nazaré, Mãezinha Santíssima de todos nós, venerandos espíritos amigos, nós vos agradecemos a todos pelas palavras de bênção e de luz que recebemos esta noite e vos pedimos que elas possam brotar em nosso interior, em nosso coração, em nossa mente, em nosso dia a dia, para que possamos pô-las em prática. Nós vos agradecemos, vos agradecemos, vos agradecemos. Podem fazer aqui as suas orações pessoais, queridos. Assim sendo, nós damos por encerrado o nosso Evangelho no Lar dessa noite, com o nosso coração grato e que assim seja. Podem beber um pouco da água que foi fluidificada ao longo do trabalho, meus queridos. E o restante que sobrar, guardem em geladeira para consumir ao longo da semana.
Muito bem, meus queridos, vamos encerrando então o nosso Evangelho no Lar de hoje. Lhes lembro que todas as segundas-feiras às 19 horas nós temos aqui o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Todas as quartas-feiras nós temos o Evangelho no Lar às 21 horas. Todas as quintas-feiras nós temos aqui o estudo da obra de André Luiz, sempre às 18h30. E todas as sextas-feiras, às 18 horas, nós temos o Momento do Passe, quando nós recebemos os eflúvios da espiritualidade maior. Venham participar conosco e estejamos juntos nessa jornada evolutiva tão linda que Deus tem nos proporcionado nessa nossa existência, nessa nossa reencarnação. Um grande beijo no coração de todos, muita paz e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoas lindas!